Oiê, vamos ver se a minha câmera está limpa, porque o meu celular, a mensagem que ele mais me manda é que câmeras limpas tiram fotos melhores. E eu sou tão teimosa que meu celular continua sujo, com a câmera suja. É assim que funciona. Olá. Oi, pessoal. Deem-me oi. Adoro que vocês me deem oi. Tudo bem? Como estão? Vamos falar sobre amor próprio? O que vocês acham? Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, como a autorresponsabilidade impacta o amor próprio. Tem um amigo meu aqui dentro, Guilhermo. Olá! Dê-me oi. Adoro quando vocês me dão oi. Então vamos falar sobre autorresponsabilidade, como a autorresponsabilidade impacta, então, o amor próprio. Também vou ler algumas perguntas que estão sendo colocadas no grupo. Tem um grupo do WhatsApp para as pessoas que realmente estão dedicadas a essa busca interior de resgatar o seu amor próprio, o seu senso de valor, a sua autoconfiança. Que mais que o amor próprio ele resgata? O amor próprio ele resgata tanta coisa, gente. Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele cura até egoísmo. Vocês sabiam disso? Me falem. Amor próprio, ele cura muitas coisas. Ele cura a questão do apego, sabia? Amor próprio cura muito apego. Tem um grupo no WhatsApp, sim. John. Tem um grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp está servindo para tirar todas as dúvidas mais específicas sobre amor próprio. Você que quer participar do grupo, no meus stories, ele tem um videozinho que se você subir ele assim, ele te redireciona direto para o grupo, tá? Falaremos então sobre a autorresponsabilidade. A gente tem um problema sério, né? Por exemplo, quando eu entro numa confusão. O fulano é encrenqueiro, ou a fulana é encrenqueira, ou a fulana não sabe lidar e não sabe conversar. Então, eu sempre arrumo uma desculpa para dizer que o problema do meu problema é o outro, né? Se eu for olhar em todas as vertentes aí da minha vida, eu tenho vários problemas, né? Todo mundo tem vários problemas. Eu tenho um problema no trabalho, eu tenho um problema no relacionamento, eu tenho então um problema na minha vida familiar, de origem, meus pais, meus avós, eu tenho um problema com meus amigos. Se eu for pegar esses problemas, por exemplo, e sempre for dizer, eu tenho problema com a minha sogra, porque minha sogra é isso, porque minha sogra é aquilo, eu tenho problema com meu marido, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, tenho problema com meus amigos, porque meu amigo não sabe ouvir, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque é blá, blá, blá. Enfim, sempre a gente tem um problema com o outro, né? E aí a gente faz do outro o foco do nosso problema. O problema é que eu tenho muitos problemas e a única pessoa em comum em todos os meus problemas sou eu mesmo. Porque, às vezes, o meu problema com a minha sogra não tem nada a ver com o problema com meus amigos. Mas eu digo o quê? Que eu tenho problema com um e eu tenho problema com o outro. Então, eu sempre fico achando desculpas para os meus problemas, sejam em pessoas ou sejam em coisas ou em situações. Então, eu não assumo a responsabilidade... Oi, Mari. Eu não assumo a responsabilidade dos meus problemas. Porque se eu não assumo essa autorresponsabilidade, eu nunca vou resolver nenhum problema. Eu não tenho como sair disso. Isso é inviável. Se eu ficar esperando que o outro mude para o meu problema se resolver, eu posso ficar esperando a vida inteira. E eu tenho relatos de mulheres aqui no meu grupo que estão há 22 anos esperando isso, gente. Pra vocês verem que o tempo não cura porcaria nenhuma. Esse negócio de o tempo cura é uma balela, tá? Porque eu já falo aqui várias vezes, se o tempo curasse, as farmácias vendiam relógios e não remédios, tá? Então, o que acontece? Tenho relatos ali no grupo de mulheres de 22, 28 anos esperando que o relacionamento melhore. Teu relacionamento não vai melhorar se você ficar esperando. Existe a autorresponsabilidade em fazer esse relacionamento melhorar.
Se não para as duas pessoas, pelo menos para você. Isso tem que ser agradável para você. É a mesma coisa que eu digo no trabalho. Não adianta você ficar empurrando o trabalho com a barriga frequentemente, esperando que o tempo vá fazer com que você se acostume, ou que esse trabalho mude, ou que o teu chefe seja melhor. Não vai fazer. Se você não tornar o seu trabalho agradável, ele não vai ficar agradável. Isso não cai do céu, é uma decisão. E essa decisão só é tomada em cima da autorresponsabilidade. O que é essa autorresponsabilidade, então? Eu assumir as consequências dos meus atos, das minhas escolhas. Então, se eu tenho escolha X, vai me trazer uma consequência Y. Se eu tenho uma consequência Y, vai me trazer enfim, né? Se eu tenho uma atitude X, vai me trazer uma consequência beta, sei lá. Enfim. Sempre vai ter uma consequência. E na autorresponsabilidade, eu assumo essa consequência. Essa consequência é parte da minha escolha, tá? As pessoas, elas evitam de assumir essa autorresponsabilidade porque elas não querem ser responsáveis pela consequência dos seus atos, né? É muito mais fácil, e eu escuto isso no consultório, gente. Eu atendo pessoas que me falam isso. Mas é muito mais fácil a gente ficar dizendo que a culpa é do outro. Com certeza é. É muito mais fácil e mais barato não assumir as consequências dos próprios atos, tá? É muito mais fácil ser omisso, ser distante, empurrar com a barriga. É muito mais fácil. Deixar que o outro decida é sempre mais fácil. É mais difícil a gente assumir que nós somos responsáveis. E eu não digo culpado, porque também tem essa parte, tá? A autorresponsabilidade, então, cria o quê? Né? A autorresponsabilidade cria um sentido de culpa. A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Tá vendo? Tem gente ali que tá ligado no que eu tô falando. Então, assim, a autorresponsabilidade traz, sim, um sentimento de culpa. Porque você se sente culpado por ter feito ou por ter deixado fazer. Ok. Ou ter deixado de fazer, né? Porém, quando você não leva isso como uma culpa, mas leva isso como uma consequência e você assume os efeitos dessa consequência, isso te leva para um outro patamar de relacionamento, de trabalho, né? O que quer que seja. Você entra em um outro tipo de patamar, que é muito diferente do patamar, por exemplo, de ficar se autopunindo, né? Porque muitas vezes a gente não tem determinadas atitudes porque a gente quer ser omisso, né? Para deixar o outro se responsabilizar. Só que isso também gera uma certa culpa. A culpa de não fazer nada, né? Mas se eu tivesse feito, ou se eu tivesse não sei o quê, você não estava sendo autorresponsável nesse momento que você decidiu se omitir da situação, ou que você decidiu jogar a culpa para o outro. A gente também não é autorresponsável quando a gente faz isso. Né? Então gera culpa do mesmo jeito. Deixa eu ler aqui. Amor próprio vive na lei do colheiro que plantou. Tudo vive na lei do colheiro que plantou. Ser omisso também vive na lei do colheiro que plantou. Porque se eu sou omissa e eu jogo a culpa em alguém, a pessoa começa a se distanciar porque vê que o relacionamento só tem um lado. Qual é? O que um é culpado e o que o outro é inocente. Então o inocente é sempre muito perigoso, gente. A vingança do inocente é sempre muito perigosa, tá? E quem sofre mais? O inocente. Não é o culpado. O culpado não tem o que fazer, ele só fica ali. Até o momento que ele resolve que não tem o que fazer, que ele se dá conta que não tem o que fazer, ele vai embora. Aí muita gente olha para aquilo tudo, né? E diz assim, mas me deixou. Também deixou o coitadinho do culpado, que nunca se responsabiliza por nada, que sempre age que nem criança. Sempre age que nem criança, gente. Culpado é muito incrível. Geralmente, o inocente é muito incrível, porque ele age que nem criança. Ele fica ali, ele precisa, ele tem que ser sustentado, ele é sempre a pessoa que precisa mais, e o outro culpado, que sempre está dando mais, é culpado, porque não deu o suficiente. Não senti culpa por chutar o balde, foi a melhor coisa que eu fiz. Tudo bem, às vezes chutar o balde é a melhor coisa que se faz, tudo bem, ok. Que mais? Alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou começar a ler perguntas aqui que me fizeram lá, que eu falei que eu ia responder aqui agora. E a live vai ser bem curta e bem rápida. Tá, então,
uma pergunta sobre insegurança e traição, tá? No meu caso, eu fui traída e enganada muitas vezes. Eu sou muito insegura e quero mudar isso. Gente, como que a gente muda isso? Não adianta a gente esperar que o relacionamento vá ser melhor por si só, tá? A gente vai mudar isso realmente reconstruindo o amor próprio, construindo um sentimento de autossegurança, né, de autoconfiança, um sentimento de valorização, porque se eu me valorizo e o outro quiser me trair, né, porque eu não tenho controle sobre a vida do outro, você concorda? Por exemplo, eu posso estar junta com uma pessoa, ela pode estar do meu lado, eu posso virar para a esquerda e ela pode me trair aqui na direita e eu não vou ver. Não adianta eu surtar, não adianta eu criar coisa na minha cabeça. Eu não tenho como pegar essa pessoa e enclausurar ela. Eu não tenho como prender ela, colocar grilhão no pescoço ou na perna. Não existe isso. Eu não tenho como moldar essa pessoa para ela não me trair. Se ela quiser me trair, ela vai me trair. Só que se eu tenho uma autoconfiança, por exemplo, se eu tenho um amor próprio, uma autoconfiança e sou traída, a minha atitude é totalmente diferente. Eu vou olhar para a pessoa que me traiu e eu vou dizer assim, ok, se eu não sou mais importante para você, tudo bem, você pode encontrar alguém que seja mais importante para você e eu vou encontrar uma pessoa que seja mais importante para mim. Então, nesse sentido, nós não vamos impedir que as coisas aconteçam, mas nós vamos agir perante as situações de outra forma, totalmente outra forma. Que mais? Outra pergunta de insegurança. Eu nunca fui traída, mas mesmo assim sou muito insegura. Não consigo confiar, desconfio de tudo, tudo mesmo. Isso acaba comigo porque eu sofro sem motivo algum. Então, dá na mesma. Você entende? Se eu sou traída e eu supostamente imagino que eu sou traída e eu nunca tive uma confirmação, isso vai atuar da mesma forma. Eu sempre vou ficar desconfiando de tudo, né? Desconfiando de tudo. Eu não vou ter certeza que a pessoa me traiu. E, de uma forma ou de outra, isso vai cair na mesma cilada. Exatamente na mesma cilada. Então, assim, sim, reconstruir o amor próprio, autovalorização, senso de autorresponsabilidade. Isso é essencial para qualquer bom relacionamento na vida. Bom relacionamento, primeiro com você mesmo. Porque pode cair o mundo na sua frente e você vai estar de pé. Quer ver que tem mais um sobre insegurança? Tem mais dois aqui, sobre insegurança e traição. Não tenho provas concretas, mas desconfio de traição. Claro, gente, eu quero controlar tudo, entendeu? Se eu quero controlar tudo, é porque eu tenho medo que coisas aconteçam. Se eu tenho medo que coisas aconteçam, é por quê? Porque eu não sei como agir perante essas coisas. Agora, se eu consigo ter uma confiança em mim mesmo para me portar frente às situações, não interessa o que vai acontecer. Eu sei, eu vou estar bem comigo frente às situações. Isso é o importante da vida, eu estar bem comigo e me sentir segura frente a qualquer coisa que aconteça. Isso é importante. Desconfiança e insegurança é a mesma coisa em relação à falta de amor próprio? Claro que é. Por quê? Porque eu amo muito mais o outro do que eu amo a mim mesmo. Então, por que eu desconfio do outro? Porque eu quero prender ele numa caixinha. Porque eu preciso do amor dessa pessoa. Então, por quê? Porque eu não tenho amor próprio. Então, eu preciso que essa pessoa me ame. Essa pessoa é mais importante que eu mesmo. E aí, o que eu faço? Como eu preciso do amor dessa pessoa, eu quero colocá-la numa caixinha, bem pequenininha, né? E eu quero deixá-la presa ali. Aí eu começo a neurotizar que essa pessoa não pode ficar com outra pessoa, que essa pessoa não pode me trair, que essa pessoa tem que ficar onde eu possa ver, que essa pessoa tem que falar com pessoas que eu possa enxergar, para ela não ter atitudes que vão me prejudicar. E o que é esse imaginário sobre me prejudicar, né? É que ela possa amar outra pessoa. Por quê? Porque eu preciso do amor dela. Só que quando eu me amo, eu quero compartilhar o meu amor com essa pessoa, é diferente. Porque quando eu me amo e quero compartilhar um amor com essa pessoa, eu entendo que eu vou dar o meu amor e ela também vai me dar o amor dela. Só que se ela não puder me dar o amor dela, tá tudo bem. Eu não vou morrer, tu entende? Porque essa pessoa não é essencial para a minha sobrevivência, gente. Não é. Nenhum casal é essencial para a sobrevivência. Não é. Você é essencial para a sua sobrevivência antes de qualquer coisa. E se a gente não tem essa
esse sentido muito bem estruturado e conectado com o nosso interior, nós não conseguimos nos portar na frente das situações. Nós não conseguimos ser forte frente a qualquer situação. Porque sempre o outro é muito mais importante. Esse amor demais pelo outro e a falta de amor por nós mesmos. Isso é perigosíssimo. Não tem como ir para frente dessa forma. Na vida é isso. E aspectos gerais. Ó, por exemplo, tem mais uma pergunta de insegurança, que cai tudo no mesmo saquinho, né? Insegurança em relação a ex, de não ser boa o suficiente. Dá na mesma. O que eu estou dizendo para mim mesmo quando eu tenho insegurança em relação a ex? Que é a mesma coisa insegurança em relação a qualquer outra mulher que passar na frente do teu namorado, do teu companheiro. Então, não tem como você se sentir segura e se sentir autoconfiante se você não se ama. Agora, se o outro está olhando para outra pessoa, seja ex-relações ou seja qualquer outra coisa, e você ficar naquela, ai, ele ama mais a outra do que a mim mesmo. Tudo bem, mas se você se ama mais do que qualquer coisa, você vai olhar para aquilo e você vai sentir dó dessa situação, né? Que pena, que pena. Eu teria um amor muito bom para dar, mas se não é bom o suficiente para o outro, eu vou dar isso para alguém que realmente me traga isso de volta, que me dê alguma coisa em retorno, em vez de só desprezo, em vez de abandono, em vez de o lado das costas, né? Eu vou dar isso para alguém que me retribua da mesma forma. Então, assim, é muito, muito, muito importante que o amor próprio seja instalado muito antes de um relacionamento. Porque se o amor próprio não está instalado antes do início desse relacionamento, é muito provável que esse relacionamento ele fique abusivo depois de um tempo. Muito, muito, muito provável. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante quando o relacionamento acaba, tá? Aqui a pergunta foi, quando um termina, mas o outro não aceita, né? E isso tem para os dois lados. Por exemplo, assim, quando uma pessoa dá-se conta que o relacionamento não é bom e ela quer ir embora, não tem Cristo que vá segurar essa pessoa. É óbvio, nós temos criado, então, nessa relação, uma vida pela frente, né? E o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer, entre muitas aspas, muitas mesmo, porque não é esse o nome, um divórcio energético, que é o quê? Uma dissolução de vínculo. Porque o casal, quando se une, ele cria um vínculo. E aí nós temos que fazer, então, uma dissolução de vínculo. E essa dissolução tem a ver com largar desse caminho que eu decidi seguir e seguir um outro caminho. E entender e compreender e aceitar profundamente, concordar, né, profundamente, que o outro caminho é muito melhor. Então, a gente vai fazer uma dissolução de vínculo. O que acontece? Nesse programa exclusivamente para essa turma agora que a gente está fazendo lançamento no WhatsApp, eu vou disponibilizar uma hipnose de dissolução de vínculo, só para essa turma, tá? Isso não vai ficar aberto para todos. Deixa eu ver aqui. Você recomenda que o casal ambos façam o programa do amor próprio, sendo que os dois são ciumentos? Sim, exatamente. O casal. É muito bom quando o casal cresce junto, tá? Quando um dos lados do casal cresce separado, é muito possível que um fique em desvantagem sobre o outro. E aí a história se reverte. E aí quando a história se reverte, aquele que cresceu talvez já não olhe mais com tanta admiração para o outro lado. E às vezes queira se separar. Isso é normal, tá? Mas quando o casal cresce junto, os dois conseguem se acompanhar. Então um cresce, o outro cresce, o outro cresce, o outro cresce. E eles caminham juntos. Porque o que é o relacionamento se não caminhar juntos, né? Então, se um caminha sozinho e o outro não caminha, é muito perigoso isso. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Tá, essa de términos, algumas pessoas perguntaram. Ciúme.
o namorado que tem ciúme de tudo que ela faz. Quando o namorado tem ciúme de tudo que você faz. Deixa eu ver aqui. O que acontece? Quando um namorado ou uma namorada tem ciúmes de tudo que você faz, essa pessoa não tem amor próprio. Essa pessoa é perigosíssima, porque ela tem um sentido de rejeição dentro dela bizarro, tá? Ela vai querer te colocar numa caixinha. Como eu falei agora, né? Da pessoa que quer colocar numa caixinha, é essa pessoa, é a mesma coisa, só que virado para o outro lado. E aí, como age aquele que está sendo enclausurado, né? Colocado dentro dessa caixinha? Essa pessoa que está sendo colocada nessa caixinha, ela fica em tensão, ela fica numa tensão muito grande, porque, na verdade, ninguém quer ser tapado, né? Uma panela de pressão tapada explode. E ao mesmo tempo, às vezes, a pessoa gosta da outra pessoa e quer continuar, só que aí não ajuda também, né? E aí começa, então, uma tensão que, se não for feito alguma coisa, também pode levar ao fim desse relacionamento. É muito complicado, gente, tá? Como reconstruir o amor próprio? O amor próprio se reconstrói com 4 passos. O primeiro passo é autorresponsabilidade. Eu tenho sim que me colocar no centro e dizer: eu sou responsável pelo que está acontecendo comigo. Sou responsável sim. Se a pessoa está pedindo para se afastar de mim, eu sou sim responsável. Se a pessoa está pedindo para eu chegar mais perto, eu sou sim responsável. Se a pessoa está reclamando ou se ela não está reclamando, eu sou sim responsável. Porque num relacionamento, é um relacionamento de 2 pessoas, no mínimo. Não existe relacionamento de uma pessoa, relacionamento de 2 pessoas. Então, se acontece isso ou se acontece isso, eu sou responsável, tanto por subir quanto por descer. Sempre, sempre, sempre. O que eu faço? Eu não tenho condições de arcar com o comportamento do outro, mas eu tenho sim condições de arcar com a responsabilidade do que eu faço, né? Então, assim, nesse sentido, reconstruir o amor próprio passa pela autorresponsabilidade. Por quê? Porque uma vez que eu assumo as responsabilidades do que eu faço, eu posso, então, olhar para a rejeição, tá? O que é a rejeição? Se o outro está dizendo que ele não me quer mais, ou que ele quer um tempo, ou que ele quer se afastar, e eu não consigo lidar com isso, eu vou pegar a minha autorresponsabilidade e vou curar o meu sentido de rejeição, que não tem nada a ver com o outro, que ele já está instalado aqui desde que eu era muito pequena, porque esse é um sentido primário, é um sentimento primário, sentimento de rejeição, muito primário mesmo. É como se fosse uma feridinha aberta, que quando alguém toca nela, e não precisa cavocar, não precisa, tá? É só tocar nela para dizer assim: nossa, eu vou ver o que é isso aqui, ó. Tocou? Já era. Tu vai sentir rejeitado, vai sentir a rejeição latente, e ela não tem nada a ver com esta pessoa. Essa pessoa você está usando para mascarar esse sentimento. Então, o que a gente faz? A gente trabalha essa rejeição profundamente para diluir esse sentimento interno. Diluir profundamente esse sentimento interno. E aí depois a gente faz o quê? Trabalha o senso de valor. O senso de valor. Depois que eu curo a minha rejeição, eu consigo ver quanto eu valho como pessoa, como ser humano. Como está isso internamente? Eu começo a olhar para mim como alguém que tem valor, né? E que por mais que o outro não consiga chegar até mim, não tem problema, alguém vai conseguir, porque eu valho muito. Alguém quer que eu esteja aqui. Porque se o universo não quisesse que eu estivesse aqui nesse exato momento, eu não estaria. Então, para algum propósito eu devo servir, né? Poxa vida, todo mundo que está vivo, para algum propósito serve. Não é possível. Então, assim, aí a gente resgata, só que a pessoa não consegue enxergar isso. Enquanto ela não resgata o sentimento ali de rejeição, enquanto ela não consegue trabalhar isso, ela não consegue ver o seu sentido de valor. E aí, depois que a gente vê o sentido de valor, a gente reestrutura o amor próprio e o senso de autoconfiança. Com o meu amor próprio restituído,
e canalizado para mim mesmo, eu consigo então ter uma autoconfiança, porque eu sei o quanto eu valho, eu não sofro com rejeição, eu tenho meu amor próprio bem constituído. Então o que eu tenho? Autoconfiança. Eu crio uma fé inabalável, eu crio uma mente inabalável, que pode cair o mundo aqui, claro que pode, mas eu vou dar um jeito na minha vida. Eu consigo ir para frente, eu consigo achar soluções, eu consigo. Por quê? Porque eu deixo as coisas que me machucam para trás. Como esquecer alguém que não quer mais? Com esse divórcio energético. Não é divórcio energético, gente, com essa dissolução de vínculo, tá? Não gosto de divórcio energético, eu acho que é uma coisa muito boba. Com essa dissolução de vínculo, eu vou liberar para quem estiver nesse grupo uma hipnose para dissolução de vínculo. Muito boa. Muito bem estruturada. Já está pronta e é maravilhosa. Já foi testada por muitas pessoas e funciona muito. Vou liberar para quem estiver dentro do grupo, tá? Só para essa turma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta e eu já vou terminar e já chega. Tá. Tenho medo de ficar sem ele, por isso aceito muitas coisas. Claro! Aí e pelo fato de termos um bebê, tá? Então, a pessoa aqui que falou isso tem um bebê e aceita muitas coisas porque tem medo de ficar sem essa pessoa e aí tem um bebê. O que acontece, né? Essa pessoa, ela se sente impotente perante a vida. E aí, ela se sente impotente perante a vida. Aí ela precisa de alguém, então, que seja mais potente que ela. No caso, o relacionamento, o homem dela ali, né? Aí o que acontece? Como uma pessoa que se sente impotente, como uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, porque uma pessoa impotente não tem autorresponsabilidade nenhuma, tá? Ela não consegue se responsabilizar pelas coisas, porque ela é impotente. Como é que ela vai se responsabilizar por alguma coisa se ela é impotente, né? Não dá, não funciona. Como uma pessoa dessa tem um filho? Tu entende? Olha que jogada totalmente virada, né? O que uma pessoa dessa tem que fazer? Tem que reconstruir o seu amor próprio. Urgentemente. Por quê? Porque se acontece, e é muito comum acontecer, alguma coisa com esse relacionamento, alguém vai ter que se responsabilizar por essa criança. E outra, uma pessoa, digamos que eles tenham uma média de 30 anos, os dois, tá? Uma mulher de 30 anos, um homem de 30 anos e um bebê, tá? Isso quando não tem menos, tá, gente? Vamos por aí. Um homem de 30 anos tem condições de criar uma criança? Tem. Uma mulher de 30 anos tem condições de criar uma criança? Tem. Mas um homem de 30 anos não tem condição nenhuma de criar uma mulher de 30 anos, gente. Uma mulher de 30 anos, de 20, de 18, quantos anos namoram? Me ajudem aí. De 18, de 52, de 45, ela não tem condições de ser criada por um homem da mesma idade, mais novo ou mais velho. Não tem condições. Uma mulher dessa idade ou um homem dessa idade só tem condições de ser criado pelo próprio pai e pela própria mãe. Então, o que acontece? Ele mesmo tem que se resgatar. O pai e a mãe dele não vão vir resgatar. O pai e a mãe dela não vão vir resgatar. Ele vai ter que assumir a autorresponsabilidade para se resgatar internamente. E aí sim assumir um compromisso com alguém. Porque não dá para uma pessoa infantilizada ter um relacionamento. Olha que perigo. É muito perigoso. E as pessoas fazem isso corriqueiramente. É incrível. Para esquecer, temos que apagar os contatos, deletar redes sociais, essas coisas. Tudo que liga e faz lembrar da pessoa. Assim, ó. Tem filho de bigodes, é gato. Eu não entendi essa daqui. Quem tem filho de bigodes, eu não entendi. Para esquecer, temos que apagar tudo. É uma técnica, pessoal, que eu ensino sim para todas as minhas pacientes. Se você cria você engana a tua mente e funciona muito bem, tá? Se você bloqueia, não a pessoa você não precisa apagar, tá? Você não precisa apagar. Você pode simplesmente bloquear. Você pode bloquear a pessoa de todos para que ela não entre em contato. Porque aí, automaticamente, o que você vai fazer com a tua cabeça?
Você vai dizer para o teu cérebro que mesmo que essa pessoa queira, ela não tem condições de entrar em contato com você. Então o teu cérebro ele corta todas as falsas esperanças de que isso aconteça, tá? Isso funciona, você consegue sim fechar uma porta no teu cérebro. Serve para homens e mulheres. Sim, esse programa serve para homens e mulheres, pessoal. É autoestima, não interessa, tá? Autoestima, amor próprio, todo mundo precisa, todo mundo. Quando a pessoa diz que tem autorresponsabilidade, mas na verdade não tem. Gente, tem muita gente que diz que tem autorresponsabilidade, mas aí de repente se pega lá, meu Deus do céu, se aquela pessoa parasse de incomodar, minha vida seria muito melhor. Não tem autorresponsabilidade. Se a pessoa não para de incomodar, o que você vai fazer? Você vai pegar a lei das duas pernas, né, meu amor? Você vai pegar as suas duas pernas e vai ser útil em outro lugar. Não é mesmo? O que mais? Tá. Eu vou... Toda mulher é insegura? Não, nem toda mulher é insegura. Nem toda mulher é insegura. Não existe isso. Uma mulher que tem um amor próprio bem estruturado dentro dela não é insegura. O outro que é ciumento. Gente, me manda cada coisa aqui que eu tenho que rir. O outro que é ciumento. Se o outro é ciumento, tem dois movimentos, né? Eu estou fazendo de propósito para o outro ser ciumento, ou eu simplesmente não me importo. E aí o outro tem que crescer. Se para mim está tudo ok e o outro fica surtando, e você tem que ver. Na verdade, o outro ciumento é muito superficial, né? Uma coisa muito superficial, porque tem muitas facetas entre o outro e o ciumento. Isso te incomoda? Isso não te incomoda? Tipo, você faz coisas que você não gostaria de fazer porque o outro está forçando a barra contigo? Então, tem várias facetas aí, né? Como funciona o programa, gente? O programa ele constrói esses quatro passos que eu falei para vocês agora, tá? Ele constrói e ele é fundamentado na minha terapia de transformação acelerada. Essa terapia de transformação acelerada, ela é pautada, sim, em psicologia, porque eu estou na psicologia há 17 anos, em constelações familiares, sim, porque eu estou nas constelações familiares há mais de 10 anos, em hipnoterapia, sim, porque eu também estou na hipnoterapia há mais de 10 anos, e outras abordagens, que eu não estou há tanto tempo, mas eu utilizo também, como a neuropsicologia, tá? Ela não é um tratamento psicológico, ela é um conjunto de abordagens que focam um resultado, tá? Então, assim, a psicoterapia, ela não necessariamente, psicoterapia de psicologia exclusiva, ela não necessariamente foca num resultado, ela não necessariamente foca numa melhora, tá? A terapia de transformação acelerada, sim, ela foca num resultado e foca numa melhora, em curto prazo. É uma terapia de transformação acelerada. Ela parte do princípio de uma britânica chamada Marisa Peer, tá? Que ela é hipnoterapeuta. Mas ela é uma abordagem diferente da Marisa Peer, tá? Porque ela é estruturada em cima das constelações familiares. Esse processo de transformação acelerada, ele passa desde uma mudança de postura, uma mudança de posicionamento e uma reestruturação psicológica, até sim a gente levar a mente a entender que isso é benéfico e que você está seguro. Porque sim, a mente ela acha que você não está seguro se você mudar. Então ela tende a te trazer de volta para o estado inicial. Por isso que as pessoas dão um passo para frente e dois para trás. É assim que funciona. Então o que acontece? Nesse sentido, a transformação acelerada, ela prepara a tua mente para isso virar o teu estado zero. Para essa nova situação virar o teu estado de segurança, não de conforto, perceba. Porque nem um estado é de conforto, é um estado de segurança. Agora, gente, eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, eu vou liberar de novo o videozinho com o link, tá? Entra lá e participa. Tá bem legal, tá bom? Um beijo.